Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao procedimento do júri, vamos aí falar do sumário da culpa, né? Terminamos a aula passada falando daquele esquema, do sumário da culpa com as setinhas, com o fluxograma, e agora vamos falar do sumário em si. Alguns pontos que eu reputo importantes que a gente tem que trazer para vocês, certo? Inicialmente, a petição inicial do procedimento do júri, que é a denúncia, via de regra, ok? Ela deve ser escrita. Mas, Márcio, nem toda denúncia não é escrita, não. Pelo que eu saiba, toda denúncia é escrita, nem sempre. Se você tiver um procedimento da Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 e 95, ela pode ser oral, logicamente reduzida a termo. O escrevente, o analista vai digitar e ela vai ficar no processo, nos autos, de forma escrita, mas ela é realizada de forma oral. Muito comum isso nos juizados especiais, tranquilo? Mas a denúncia do júri, por obrigatoriedade, não existe essa opção de você falar e o escrivão de, né, transpor a termo o que você fala. A denúncia do Tribunal do Júri ela é escrita, forma escrita. O que é que eu disse e já tinha falado na aula anterior? Pessoal, é importante você trazer uma narrativa clara, né? Está em desuso aquele juridiquês, aquele português castiço, prolixo, rebuscado. Você tem que falar de forma direta. Principalmente porque no júri, quem vai julgar é o jurado. E o jurado julgando é a pessoa que não tem conhecimento jurídico. Pode ter conhecimento de outras áreas, mas não tem conhecimento jurídico, então não é necessário você tentar carregar suas tintas com termos gongóricos, termos difíceis, né? Eu coloquei o mesmo texto aqui que significa a mesma coisa, mas veja a diferença da escrita, né? Primeiro texto, depreende-se do caderno inquisitorial encartado que o acoimado, assaz qualificado nos autos, no dia 23 de maio de 2015, por volta das 21 horas, no estabelecimento comercial cognominado Barra da Caça, encravado nesta urbe, sob o palio do ânimos occidente, desfechou 4 disparos de arma de fogo em face da inditosa vítima que, malgrado pronto atendimento ao nosocômio local, feleceu como corolário da predita lesão. Vamos dizer a mesma coisa, mas de forma mais clara, né? Esse segundo texto aqui consta do inquérito policial anexo. Já estou falando de inquérito, não de caderno inquisitorial. Que o denunciado, já identificado acima, né, não coloquei assaz qualificado nos autos, no dia 23 de maio de 2015, por volta das 21 horas, no interior do Barra da Caça, situado nesta cidade e comarca, com vontade deliberada de matar, disparou 4 vezes contra a vítima fulano de tal, que apesar de ser socorrido ao hospital local, não resistiu e morreu. Disse a mesma coisa com termos mais claros, mais evidentes, mais compreensíveis. Retirei o latim, animus occidendi, animus necandi. O jurado não vai saber o que é isso. Lógico, na sua sustentação oral, é possível você, com vontade deliberada de matar, com animus necandi, como diz o termo em latim, você pode fazer isso. Mas a denúncia tem que ser, como diz o professor Mogenot, uma notícia jornalística, tem que ser clara, para que você possa trazer e exprimir a sua ideia. Tranquilo? Então, inicial, de forma clara, de forma direta, para que o jurado possa entender. Ok? Logicamente, a inicial ela tem que trazer justa causa. Lembram que eu disse que justa causa é um conceito que acompanha desde o início do processo penal até o fim? O que é justa causa? Indício de autoria e prova da materialidade. Indício de autoria, via de regra, os testemunhos, os interrogatórios e prova da materialidade através do laudo cadavérico ou tanatoscópico, ou laudo de ofensa física, se for um crime tentado. Se não tiver como comprovar de forma direta, o exame de corpo de delito indireto, através de manchas de sangue, enfim. Ok? Pergunta que a doutrina sempre traz: é possível uma ação penal privada no procedimento do júri? Em duas hipóteses. Na ação penal privada subsidiária da pública, a ação penal privada subsidiária da pública, pessoal, ocorre quando há inércia do membro do Ministério Público. O promotor de justiça deve e tem prazo para oferecer a denúncia, ele não oferece no prazo regulamentar, no prazo legal, vem aí a parte e oferece uma ação privada subsidiária da pública. É possível? Nunca vi. Ok? E na ação penal privada adesiva,
ok? Eu disse a vocês que o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados, bem como os crimes conexos. Joia? Joia. É possível que, junto com o crime doloso contra a vida, existe um crime de ação penal privada, um crime de dano por motivo egoístico, por exemplo. Okay? Então, nesse caso, nessa hipótese, o promotor de justiça não pode oferecer denúncia pelo homicídio e pelo dano. Ele pode pelo homicídio, porque ele é titular da ação penal pública. Mas, com relação ao dano, ele não tem legitimidade para manejar a ação penal, que se chama queixa-crime. Então, nessa hipótese de conexão ou de continência, haverá uma ação penal privada adesiva, ou seja, ela adere à ação penal pública, porque é conexo, seguem juntas, e o crime será julgado em conjunto. Ok? Nessas duas hipóteses, é possível, sim, a ação penal privada em procedimento do júri. Ok? Recebimento da inicial. Um mero despacho de recebimento, ok? Dizendo que preenche o artigo 41 do CPP, as formalidades legais, tem que fundamentar, por óbvio, esse despacho, ok? Em caso de recebimento, não existe recurso. Em caso de recebimento, não existe recurso, ok? Nesse caso, você pode manejar um habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação. Você pode entrar com habeas corpus se a denúncia foi recebida, ok? Se houver rejeição, ou seja, se ela não foi recebida, aí cabe um recurso, sim, que é o RES, o recurso inscrito no artigo 581, inciso 1, do Código de Processo Penal. Ok? Citado o acusado, ou recebida, melhor dizendo, a denúncia, o acusado vai ser citado, ou seja, ele vai ser chamado para ter ciência e para que possa participar do processo. Lembram que eu disse que a ampla defesa é ciência e participação? Então, a citação vai dar ciência ao acusado da acusação, inclusive com cópia da denúncia. Então, ele é citado para que ele possa apresentar defesa. Essa citação no processo penal, ela pode ser real, por meirinho, ou pode ser ficta, certo? Por edital ou por hora certa. As duas modalidades de citação ficta, certo? Na maioria das hipóteses, a citação real. Meirinho vai lá e cita. Não existe aquela história de citação pelo correio, que é do CPC. Citação real através de meirinho, de oficial de justiça. Citação ficta por edital ou por hora certa. Ok? Citado o acusado, ele vai ter prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita. Vejam que aqui a gente está desdobrando aquele esquema que foi da aula passada. Eu terminei o encontro remoto passado com um esquema do procedimento da primeira fase. Ok? Então, citado, ele vai ter prazo de 10 dias da citação, da comunicação, para apresentar defesa escrita, com o rol de testemunhas, inclusive, o número de 8 testemunhas. Nessa defesa escrita, ela está no processo penal, assim como a contestação está no processo civil. Ele pode trazer tudo, toda e qualquer matéria. Tanto trazer o mérito, como trazer preliminares, de inépcia da denúncia, um exemplo. Okay? Se existir preliminares, o Ministério Público tem que ser ouvido. Okay? Se não houver preliminares, não vai ouvir o MP, o juiz já vai marcar a audiência. Mas se houver preliminares, tem que ouvir o Ministério Público em 5 dias. Okay? Após essa oitiva e após a defesa escrita, o juiz vai dar um despacho saneador para marcar a audiência. Okay? No procedimento do júri não existe a hipótese de julgamento antecipado em favor do réu, que existe lá no artigo 397 do CPP. Não existe. Muito embora exista doutrinador que defende a possibilidade, um deles é o professor Nestor Távora, fala do princípio da adaptabilidade. Eu nunca ouvi falar desse princípio, mas ele fala pelo princípio da adaptabilidade, seria possível um julgamento antecipado. O STJ entende que não é possível aplicar o julgamento antecipado em favor do réu no procedimento do júri. Por quê? Por questão lógica. O procedimento do júri é um procedimento bifásico. Ao final, não existe sentença condenando ou absolvendo. Absolvendo até é possível, que é a absolvição sumária. Mas não existe essa questão de terminar, afindar nesta fase. Ele vai para uma fase segunda. Essa primeira fase a gente chama fase de filtro, sumário de culpa. Ok? Então, o STJ entende pela não aplicabilidade
um recurso em HC número 52.086 de Minas Gerais. Joia? Então, despacho saneador marca audiência. Marca audiência para oitiva das testemunhas, perito, se houver, e interrogatório do réu. A forma de indagação nessa primeira fase, estou relembrando, é o artigo 212 do CPP. As partes serão indagadas diretamente pelas partes, iniciando pela parte que arrolou. Por exemplo, o Ministério Público começa indagando as testemunhas arroladas pela acusação, ok? Defesa começa indagando as testemunhas arroladas pela defesa. Em seguida, inverte. Então, se eu, promotor de justiça, arrolei uma testemunha lá na inicial, eu vou começar perguntando diretamente. Não existe o sistema presidencialista na primeira fase, é o sistema do cross-examination, ok? Então, promotor pergunta, em seguida a defesa pergunta e o juiz, ao final, ele pode, né, esclarecer e reindagar. É o parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, as partes aqui iniciam a arguição, ok? Testemunha fora da comarca vai ser ouvida por quê? Por precatória. Testemunha que não morar no local do processo vai ser indagada por carta precatória. O juiz espera uma carta precatória para que exista a oitiva, certo? Esclarecimento de perito depende de prévio requerimento e deferimento pelo juiz. Se você não requerer de forma prévia, não há como ouvir o perito, ok? Ele tem que ser pedido ao juiz e o juiz concordar, deferir a oitiva do perito, que deve ser indagado sobre o seu parecer, melhor dizendo, o seu laudo, ok? O perito não é testemunha, ele vai ser arguído sobre o laudo que ele pôs no processo, sobre a perícia. Tranquilo? Alegações finais, pessoal. Alegações finais lá do procedimento do júri são alegações orais, ou seja, finda a primeira fase, o juiz concede a palavra ao membro do Ministério Público e depois à defesa. Não existe previsão específica de memorial no júri, muito embora a praxe tenha permitido a realização de alegações em memorial, ou seja, por escrito, aplicando-se o artigo 403, parágrafo 3º. Eu, particularmente, gosto de fazer as alegações orais. O procedimento do júri, a primeira fase é uma fase de filtro, não existirá condenação. Então, a alegação é bem simples, bem rápida, é mérito do juiz, cuida-se de ação penal, aqui um exemplo para vocês, cuida-se de ação penal pública em face de cicrano vital, pela conduta anunciada no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, ou seja, homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa do ofendido. A inicial foi recebida, juntamente com o inquérito policial, onde se verifica oitiva de testemunhas, bem como o laudo cadavérico da vítima, dando como causa morte, choque hipovolêmico por perda excessiva de sangue. Inicialmente, após o recebimento da exordial, foi aprazada a audiência de instrução, interrogatório e julgamento realizado nesta data, onde tivemos a oportunidade de ouvir 3 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, 2 testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, o acusado foi interrogado, oportunidade em que negou a conduta criminosa. As testemunhas presentes ao local do fato informaram que o acusado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava desarmada e pelas costas, não tendo possibilidade de defesa. Apesar de socorro médico, intervenção do SAMU e recambiamento para o hospital de traumas, a vítima feneceu, faleceu em consequência da perda excessiva de sangue, ou seja, choque hipovolêmico, não restando dúvida, tanto com relação à materialidade, tanto com relação à autoria, excelência. A qualificadora se evidenciou porque os disparos foram realizados pelas costas, não tendo havido uma possibilidade de defesa. Desse modo, o Ministério Público roga a Vossa Excelência, nos termos do artigo 413, a pronúncia do acusado com descrição típica no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, para que seja submetido a júri pelo plenário desta capital. É o que requer. Ou seja, é um pedido simples, rápido, que você vai
apenas descrever as provas já amealhadas e pedir a pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolução sumária. Nessa hipótese que eu trouxe a vocês, eu pedi a pronúncia, certo? Ok? Então, vamos dar seguimento. Alegações orais finais, é possível memorial? Na prática, a gente tem verificado essa hipótese sim, ok? Principalmente quem não milita muito na área penal e vai fazer uma audiência e não tem tanto traquejo e pede ao juiz, pede ao magistrado, excelência, fui informado pela família da vítima, ou família do acusado agora há pouco, que me constituíram agora há pouco, não tenho ciência do processo, requerer a Vossa Excelência a apresentação de memoriais no prazo aí de 5 dias ou 10 dias, na forma que Vossa Excelência deferir. O juiz comumente defere, certo? Decisões possíveis ao final do sumário da culpa, ao final da primeira fase, pessoal. Nós temos 4 decisões possíveis. A primeira delas é em pronúncia, ou seja, diz que após o sumário da culpa, a gente vai falar de cada uma, após o sumário da culpa, não tem justa causa. Ou não tem indício de autoria, ou não tem prova da materialidade. Certo? Não tem prova suficiente. Se fosse um processo normal, seria caso de absolução. Mas ele não tem prova suficiente para reiterar a justa causa. Então, ele pronuncia. Ele pode, juiz, desclassificar, está lá no artigo 419, o que é desclassificar? Disse a vocês, no início do nosso encontro, que o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Imaginemos que houve uma denúncia por tentativa de homicídio, certo? Tentativa de homicídio. E após o sumário da culpa, se entendeu que não era tentativa de homicídio, era lesão corporal. Se entendeu que ao final do sumário da culpa não era homicídio, mas sim uma lesão corporal seguida de morte. Se entendeu que não era homicídio, mas sim latrocínio. Então, houve desclassificação que foge da competência do júri. Então, remete o processo para o local competente. Ok? Terceira decisão possível, lá no 415 do CPP, que é a absolvição sumária. Quando inexiste e está comprovado que não houve, aquela pessoa não é a autora do crime. Está comprovado que o fato não existiu, não houve crime. Está comprovada alguma excludente de ilicitude de forma clara, evidente. Então, nessas hipóteses, pessoal, é o caso de absolvição sumária, uma verdadeira sentença, né? Tem natureza de sentença. E, por fim, a decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia é aquela que diz que existe indício de autoria e prova da materialidade. Não está condenando ninguém. Está dizendo que o processo está maduro, está pronto, está apto para ir à segunda fase, que é o juízo da causa. É justamente a fase plenária. É remeter o processo para que os jurados possam julgar. Okay? São essas as decisões possíveis ao final da primeira fase. Tranquilo? Vamos terminar agora. Já já a gente retoma e fala e dá continuidade a cada espécie de decisão.